A Sofia lá também. Hoje, uma casa bem cheia. Com a gente em Brasília, Gerson Camarote. Em São Paulo, a Luísa Neri e também Mônica Ronco. Começou a live, Fernanda, por favor. Andréa Sardins e também Fernando Gabeira. Daqui a pouquinho em São Paulo se junta ao time do nosso Carlos Alberto Xavier. Muita notícia, muita análise, informação nas próximas 2 horas, especialmente para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Salve, galera que tá entrando aí online. Eu tô só aguardando o Bosco entrar na live pra gente poder começar. Boa noite, Daniel. Boa noite. Só confirmem pra mim aí o pessoal que já tá entrando. Oi, tudo bem, Mari? Tudo bom? Só confirmem pra mim, por favor, aí, se o áudio está audível. Salve, meu velho. Tudo bem? Como é que você tá? Só confirmem pra mim, por favor, se a live tá audível, pelo menos o meu som, né? O meu som tá... O pessoal tá conseguindo ouvir aí? Tô só esperando o Bosco entrar. Obrigado, Léo. Obrigado, Mari. Opa! Luiz, tudo bom? Obrigado. Érica. Fala, meu irmão, tudo bom? Deixa eu só ver aqui com o Bosco. Acabei de escrever para ele. Fala, Rafael. Bom, pra galera que já está aí online, boa noite, Érica, tudo bom? Salve, meu velho, tudo bom? Pra galera que tá entrando online aí, hoje a gente vai estar tratando aí de um assunto bastante sério. Grande abraço, meu irmão. Um assunto bastante sério, que é o que a gente está passando aí. Boa noite, Ademir. É o que a gente está passando nessa nossa realidade, né? Que é com relação ao Covid-19. Muita gente às vezes pode estar se perguntando aí, mas poxa, mas é um canal de artes marciais, é um canal de Kali filipino, por que falar desses assuntos, né? A gente já vem tratando de assuntos fora dos nossos assuntos habituais, porque são importantes, né? A gente fez uma entrevista com o doutor, explicando, com vários doutores, com vários médicos, explicando aí toda a parte do coronavírus. A gente fez com psicólogos, já fizemos algumas lives com psicólogos, conversando sobre assuntos relacionados aí à quarentena, ao confinamento, tá? E agora a gente vai estar fazendo essa live também com outro médico, que é o Dr. Carlos Bosco Marques, que infelizmente foi contaminado pelo coronavírus, pela Covid-19. E ele vai estar contando para nós aí o que aconteceu, né? Como ele foi contaminado, falando um pouco do trabalho dele, como foi a recuperação, né? Como foi o momento mais crítico que ele foi parar na UTI, quase foi entubado, não chegou a ser entubado, não chegou a usar o respirador, mas teve momentos muito difíceis aí. E o Bosco entrou. Bosco, entrou. Deixa eu convidar você aqui. Só um minuto. Esperando só o Bosco entrar aí para a gente poder começar de fato, tá? Mas só para dar essas explicações aí, essa é mais uma live especial, tratando de um assunto sério, que também tem a ver com segurança, que também tem a ver com a nossa realidade de hoje. Então ele é muito importante aí para todos nós, né? Ver o que está acontecendo. Para quem não sabe, eu perdi 2 pessoas muito próximas graças ao Covid-19. Um deles era mestre do meu mestre, também foi meu professor, também foi meu mestre, que
é o Greg Alland, nos Estados Unidos, em Nova York, e perdi um amigo meu de infância, o Michel Fragra, aqui em Osasco, tá? Ele foi contaminado aqui em Osasco e foi muito rápido, né, a evolução, nos dois casos, no caso do Greg e no caso do Michel. Então estou esperando aqui o Bosco, vou mandar o convite de novo, alguma coisa aconteceu aí, vamos lá. Mandei o convite de novo. Vamos ver se ele consegue entrar. Aê! Aê! Deu certo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá audível. Perfeito. Aê, tá entrando o pessoal aí. Bem-vindo. Boa noite, meu amigo Bosco. Boa noite, mestre. Boa noite quem tá aí com a gente. Vamos lá, vamos tratar aí da sua experiência e de um assunto muito importante para a nossa realidade, que é a questão do Covid-19, né? Que está mudando não só a nossa realidade, mas o mundo todo, né? Todas as áreas do mundo, né? Desde a economia, saúde, ou seja, está mudando tudo aí na nossa realidade. E você, como médico, sabe melhor do que ninguém sobre isso, né? Você que está na linha de frente aí, como a gente já trouxe outros médicos aqui, enfim, a gente já trouxe o Jonas, o Dr. Jonas, falou muito da experiência dele aqui no Brasil, e com amigos dele na Itália. Ele é muito próximo ali da realidade da Itália, então ele falou um pouco, a gente trouxe outros psicólogos aí para falar sobre o sentimento de confinamento. E, infelizmente, o Bosco, que é meu amigo de longa data e meu aluno, foi contaminado pelo Covid-19. Primeiramente, Bosco, para quem não conhece você, por favor, se apresente, fale quem é você, qual é o seu trabalho e há quanto tempo você atua aí na área médica. Bom, eu sou médico formado já há 20 anos. Eu sou médico neurologista e também intensivista, eu trabalho com pacientes neurocríticos, então tenho muito contato com pacientes em UTI, mas a minha área mais é tratando os pacientes com quadro de AVCs ou traumas graves, né? Mas a gente acaba tendo contato também com pacientes com doenças pulmonares, às vezes quando vêm associados. Atuo também no ambulatório de neurologia, atendo em alguns hospitais, no Sírio, no Edmundo Vasconcelos, e também tenho contato com diversos pacientes. Provavelmente acabei me contaminando em algum desses ambientes, né? Em algum desses ambientes acabei sofrendo contaminação. Pode falar, desculpa. Bom, vamos lá, vamos para as perguntas, né? Vamos lá, temos uma pauta aqui, mas se alguém que está online aí tiver alguma pergunta específica, pode fazer, tá bom? Vamos lá. Bosco, seguinte, em que momento você descobriu que estava contaminado? Porque existe uma dúvida muito grande de pessoas que falam assim, eu acho que eu fui contaminado, eu acho que eu sou assintomático, né? Porque eu tive uma gripe, a minha esposa teve uma gripe, passou e a gente não teve nenhum outro sintomas. Ou pessoas que falam assim, não, eu tive uma alergia, né? Uma brotoeja, uma coisa que eu não costumo ter, que é ligado ao meu sistema imunológico, e eu acho que eu fui contaminado pelo coronavírus, mas eu não sei se eu fui contaminado. Então me explica, quando você descobriu que estava contaminado e qual foi a sua ação após você suspeitar que estava contaminado? Bom, Fala, Jonas! Fala, Jonas. O primeiro sintoma que eu tive foi tosse seca. Não era uma tosse seca muito importante, mas irritava um pouco, inclusive durante a atividade física. Isso foi no primeiro e no segundo dia. No terceiro dia, eu perdi o olfato. E quando quando a gente fala sobre essa questão do perder o olfato, da anosmia, que o pessoal comenta, que é perder o olfato,
perder o olfato mesmo. Tipo, colocar o nariz no pote de pó do café e você não sentir o cheiro do café. Esse é o nível de perda de olfato que nós estamos falando. Nossa. Aí eu disse, olha, alguma coisa está errada. Aí segunda-feira de manhã eu fui para o hospital, já pressupondo que estava com Covid, porque estava com tosse seca, perda do olfato. Fiz os exames iniciais, tomografia de tórax, tudo bem. Coletaram o material para o Covid-19 e fui para casa com orientação de ficar em isolamento 14 dias. Nesse dia, que era segunda-feira, à noite eu comecei com febre. Aí eu sabia, alguma coisa não tá indo bem. Eu, por exemplo, eu não tenho uma gripe ou um resfriado há décadas. Então, realmente, alguma coisa diferente estava acontecendo. Só um adendo, desculpa, só um adendo. Claro. Para quem não sabe, o Bosco é atleta, tá? Ele não só faz treinamento de Cali, como também ele faz outros treinamentos físicos, crossfit, musculação. E, cara, tem uma vida saudável. E você tá abaixo da linha de risco, né, Bosco? Sim, a princípio eu não seria um paciente de risco, né? Eu tenho 45 anos agora, a princípio nenhuma comorbidade, né? Talvez um sobrepeso, que eu tenho mesmo, mas nada além disso, né? Bom, durante a semana, então, eu acabei ficando com febre, e o que me chamou a atenção que era uma febre persistente, contínua, não era uma febre alta, 37,8, mas sempre no final do dia. Então, na sexta-feira, retornei para o hospital e repeti os exames. E na tomografia aí já mostrou que eu tinha lesão de vidro fosco, ou seja, já estava com lesão pelo Covid-19, que é uma lesão típica que aparece na tomografia por esse vírus, né? O que é isso? Me explica pra gente que é leigo. Quando a gente faz a tomografia de tórax, aparece um padrão como se fosse um padrão de colmeia, de um padrão quadriculado, que aí mostra o que? É um infiltrado inflamatório nos alvéolos. Então você vê como se fosse um infiltrado de colmeia. A gente chama isso de vidro fosco. O pulmão é aquele galho, né? Tem aquela ramificação. Sim. Então o vidro fosco é realmente quando você tem uma anomalia ali que você tá cobrindo essa ramificação, seria isso? Isso, é um processo inflamatório. Então, processo inflamatório, se você imaginar como se fosse uma árvore, é como se as folhas estivessem cobertas de secreção. Legal. Né? Legal pra gente saber. Nesse caso, a gente mede na tomografia a porcentagem de pulmão cometido. Vocês vejam que eu fiz a tomografia na segunda e na sexta. Segunda não tinha nada. Sexta-feira já tinha 25% de comprometimento bilateral. Nossa, então é muito rápido. O Luiz, ele escreveu aí que ele também teve sentimento de falta de olfato. Luiz, você teve Covid, meu velho? A gente não tá sabendo. Depois escreve aí nos comentários se você teve ou não. Até esse momento eu não tinha falta de ar, né, mestre? Eu tava tranquilo. Tanto que eu fui no hospital, fiz a tomografia, tava saturando 98% em ar ambiente, tava bem. Tinha febre diária, mas nenhum outro sintoma assim importante. Não estava com falta de ar, não estava com muita dor no corpo. E aí eu optei com um colega de iniciar a hidroxicloroquina e azitromicina em casa, e caso piorasse, voltar. Então você chegou a usar esses famosos remédios, né? Que tá todo mundo falando que é a solução, que é o pote de vida, né? Que é o suco do ursinho Gummy, né? Você tomou, já tô bem, já tô curado, né? É tipo Bezetacil, né? Bezetacil cura tudo, né? Bezetacil cura tudo. Então, eu comecei na fé a medicação, né? E, bom, no sábado para o domingo, como eu continuava fazendo atividade física, corrida, alguma coisa, notei que já começou a cair o meu rendimento. Né? Então já começava a ter uma dispneia aos esforços, coisa que eu não tinha. E aí na quarta-feira eu tive uma piora muito grande da falta de ar, na quarta de madrugada. E aí minha mulher me levou no hospital e eu estava saturando bem mal. Estava saturando 89%. Vocês vejam que foi muito rápido. Nossa, a evolução foi muito rápida.
Então, no caso tanto do Greg, tudo bem, o Greg ele tá dentro da faixa de risco de idade, né? O Greg ele estava nessa faixa de risco. Em Nova York tá um caos. Eu tenho parentes, eu tenho muitos amigos que estão naquela região ali. Tá um caos, bem complicado, né? Tá bem complicado, tá horrível. E aí diz que o Greg foi muito rápido, foi de um dia, foi coisa também de 2, 3 dias, se não me engano, pelo que eu soube. No caso do Michel, meu amigo, foi no domingo ele começou a ter os sintomas, não ligou, deixou os sintomas, né, evoluírem até o domingo à noite, e no domingo à noite ele já foi internado com parada cardíaca respiratória. Já foi internado com parada cardíaca respiratória e veio a falecer na segunda-feira. O que eu quero enfatizar assim, em relação ao Covid, que eu passei por isso e eu vejo outros pacientes, que não é uma gripe. É um quadro de pneumonia mesmo, e é uma pneumonia viral. E ela é interessante que muitos pacientes eles toleram essa lesão pulmonar. Então a gente vê pacientes que, como aconteceu com o Michel, muitas vezes tem uma falta de ar, mas não é uma falta de ar que chega a incomodar, né? Então o quadro vai agravando, e quando você chega no ponto que não consegue mais respirar, não consegue mais ventilar de maneira adequada, já é uma situação mais grave, né? Então você já tem mais de 50% ou 70% de comprometimento pulmonar. O meu caso, na sexta-feira, quando eu repeti a tomografia, já estava com mais de 50% de comprometimento pulmonar. Então era um comprometimento importante. Talvez por isso que idosos não suportem esse tipo de situação, os jovens até que aguentam um pouco mais. Se eu fosse um idoso, talvez não. Desculpa te interromper novamente. O Luiz, né, nosso aluno também, ele falou que ele teve sintomas, que perdeu o olfato, mas graças a Deus não teve mais nada, né? Então vamos lá, deixa eu só ver aqui. O rapaz ele pediu aqui uma pergunta, o Ademir. Gostaria de confirmar se a saturação do Bosco estava 98% mesmo com comprometimento pulmonar. Em caso positivo, a pneumonia do Covid, deixa eu ver aqui, não pode ser detectada por monitoramento da saturação em casa. Então, Ademir, quando eu fiz a segunda tomografia, realmente eu estava com 98%. E aí eu consegui no domingo um oxímetro de dedo para acompanhar em casa, para fazer um monitoramento. E o que aconteceu? Domingo estava 95, segunda estava 93, terça estava 92, e aí quarta... Cara, é muito rápido, quarta chegou a 89. Eu vou ser sincero, Ademir, que chegou um ponto eu não estava acreditando, não é possível que isso está acontecendo, né? Eu tive um momento de negação, tipo assim, não, isso o oxímetro deve estar errado, não é possível que eu estou saturando 92%. E aí, comido na quarta-feira, já está saturando 89% quando eu cheguei lá no pronto-socorro para internação, né? Então, sim, o oxímetro domiciliar ele é uma ferramenta importante, funciona. E se você estiver saturando menos que 95%, tem que ir para o hospital. A doutora Vivian, ela escreveu aí que ela chegou a 92, né? Chegou a 92 na saturação e estava em casa, né? Então, o que é importante dizer aí para as pessoas? Galera, é muito rápido. Se você sentiu uma tosse, se você está vendo que você está com falta de ar, ou perdeu alguns dos sentidos aí, olfato, perdeu aí o gosto das coisas, enfim, cara, corre para o hospital, né? Procurem o hospital, certo? Porque é muito rápido. No caso do Michel, parece que ele se sentiu mal, falou, vou dormir, né? Vou dormir à tarde, vou ver se eu melhoro. E aí, quando foi à noite, cara,
ele piorou muito e já entrou na ambulância com essa parada cardiorrespiratória. Hoje em dia a gente está classificando os pacientes na verdade, em 4 tipos, né? O tipo 1, que é aquele que tem sintomas leves, anosmia, febre, mas não evolui com falta de ar. O tipo 2A, que era eu na sexta-feira, que era o paciente que estava com febre, tosse, tinha lesão pulmonar, mas não estava com falta de ar. Hoje em dia a gente está internando esses pacientes. Antes a gente está aprendendo com a doença cada vez que vai tendo experiência, né? Então esses pacientes que têm lesão pulmonar e não têm falta de ar, mesmo assim eles têm que ser internados. Coisa que antes não se fazia. Antes se mandava para casa e, olha, volte ao hospital somente com dispneia, com falta de ar, né? O outro tipo seria o 2B, que seria eu na quarta, né? Que seria o paciente com comprometimento de mais 50% e dispneia. E os casos mais graves, que é o 3, que seriam os pacientes que vão para ventilação mecânica e aí evolui para tempestade citocínica. Aí são os casos mais graves, né? Com disfunção de múltiplos órgãos, sepse. Então, Oi. Pode falar, você. Mas continua descrevendo. Então você viu que essa evolução foi muito rápida. E como que foi a evolução do quadro? Bom, ao internar na UTI, isso foi na quarta para quinta. O que antecipou, desculpa, o que antecipou, só para o pessoal que está entrando aí, o que antecipou essa sua entrada no hospital? Foi a dispneia importante, porque quando eu acordei de madrugada, quando a gente fala uma dispneia importante, a falta de ar importante, a gente chama uma falta de ar que você não consegue respirar. Você simplesmente respira, você estava sendo afogado, você estava sendo afogado, a sensação é essa. Não vem ar, você puxa, não vem ar. Puxa e não vem. Puxa o ar e não vem. Puxa o ar e não vem. Você puxa o ar e não vem. Você sente que puxa o ar e não vem. Realmente é uma sensação que eu nunca passei por isso, nunca tive um problema respiratório grave. É assustador. É assustador, porque você sente que vai piorando a cada momento. E se você não toma uma situação, você pode evoluir para um quadro de IPCR, de parada cardíaca, né, por hipoxemia. Eu cheguei roxo no hospital, né? Ao chegar lá, me colocaram no oxigênio, né, um catéter de O2, catéterzinho aqui de O2, 2 litros, e aí subiu para 93. Tudo bem, melhorou. Fui para a UTI e fiquei em observação. E aí que aconteceu o problema, porque eu estava com 93, então na quinta já caiu para 91, na sexta caiu para 89, aí pronto, vou acabar indo para o tubo. Aí bate o desespero, né? É uma sensação muito ruim. Hoje em dia a gente está adquirindo o hábito de colocar todos os pacientes dormindo de bruços ou em posição prona, que a gente fala, né? Pronativa, ou seja, o paciente dorme nessa posição porque ventila melhor. Foi que ajudou a melhorar a minha ventilação. Então, por exemplo, eu estava saturando 89, 88, dormia a noite toda em prona, de bruços, eu sou acostumado a dormir nessa posição mesmo, acordava de manhã já 92, 93. Então, é uma situação muito assustadora, porque você acha que vai para o ventilador a qualquer momento, né? E aí começa o receio de dormir, não quero dormir. Porque se eu dormir, eu vou para o ventilador. É complicado. No tempo que você esteve no hospital, quais foram os medicamentos, como foi o tratamento e o tempo até a sua alta? Então, eu já tinha começado, como eu falei para vocês, a cloroquina e a azitromicina, a hidroxicloroquina e a azitromicina na sexta-feira. Já aproveitando, até a Vivian colocou aí, a doutora Vivian, ela colocou a importância do pré-tratamento. Você sente que a cloroquina e a azitromicina pode ter ajudado de alguma forma, uma vez que teve uma evolução rápida no processo? Olha, eu realmente tenho algumas dúvidas.
Eu não tenho como afirmar para vocês que azitromicina e cloroquina, eu acabei não evoluindo para um quadro grave, que é o do ventilador, né? Acredito que sim, né? A gente está esperando ainda a resposta da coalizão Covid para ter essa resposta, mas na dúvida acaba se usando. Está se discutindo agora a questão de usar hidroxicloroquina e azitromicina em casos mais leves. Tipo o fato de você já ter anosmia, ter febre, mas sem lesão pulmonar, já começa a tomar hidroxicloroquina e azitromicina. Pelo jeito esse é o caminho, que é o que a doutora Vivian falou. Eu já tomei já numa fase mais avançada, né? Eu já tomei já numa fase já com lesão pulmonar. Né? Uhum. Talvez se eu tivesse tomado um pouco antes, lá na segunda-feira, talvez o desfecho fosse diferente. Aí a gente não tem como saber, né? Então vamos lá, doutor. Você foi lá, você foi colocado já para dormir de bruços, certo? Porque pode ajudar na ventilação. E como foi os dias que se seguiram? Foram dias de luta, porque a gente fica muito aflito olhando o oxímetro, o monitor, e você vê que às vezes piora, às vezes melhora, mas é impressionante como essa doença ela realmente ela dura 2 semanas. Né? Chegou o 13º dia, 13º dia de sintomas do início da febre, né? Parou a febre e eu comecei a melhorar. Né? Então aí comecei a melhorar a oxigenação, comecei a diminuir a necessidade de oxigênio, voltou a fome, que eu fiquei inapetente 14 dias. É impressionante. Você não ficou no ventilador, mas precisou de oxigenação constante. Precisei de oxigenação constante. Cheguei a precisar de 4 litros no catéter de O2. Né? Nossa. Que é quase Então, o próximo passo seria máscara ou ventilador, se eu piorasse, né? Mas fui melhorando gradativamente na sexta-feira santa. E aí domingo, que era o 13º, 12º, 13º dia, e no 14º dia já estava melhor. Já estava diminuindo a necessidade de oxigênio, respirando melhor, né? A ausculta pulmonar, que tinha muito ronco, muito sibilo, diminuiu, né? Melhorou muito. E usei a azitromicina e hidroxicloroquina 10 dias. Né? Um fato que me chamou atenção nos meus exames durante a internação, eu nunca tive infecção urinária e nesse período eu acabei evoluindo com infecção urinária, acredito, porque minha imunidade estava muito baixa. Isso é importante. Então, assim, as pessoas que têm sintomas incomuns, como de repente uma alergia, como de repente uma secreção nos olhos, enfim, uma dor de ouvido, alguma coisa, alguma inflamação, algo que normalmente não se teria, de repente pode ser um sinal. Se tiver junto os outros sintomas, tosse seca, febre, sim, pode ser alguma coisa relacionada à sua baixa imunidade. Mas ele teria que ter os outros sintomas, anosmia, tosse seca, febre. Eu vejo muitos relatos aí, quando a gente conversava, tinha muitos relatos de pessoas que tiveram anomalias, né? Acredito que no caso do Michel também tenha sido algo parecido, porque ele ficou dormindo o dia todo, né? Já era uma evolução constante, não deveria ter dormido, né? E estava com muita dor de cabeça e no final ele não conseguia mais respirar mesmo. Eu entendo o Michel, porque a gente tende a subestimar essa doença. A impressão inicial que você tem é que talvez seja uma gripe, e a gente está acostumado com gripes, dura uma semana e resolve o assunto. Não é o caso dessa doença. Né? Essa doença, eu reforço, não é uma gripe, está mais para um quadro de uma pneumonia viral. Não é uma gripezinha. Não adianta ter histórico de atleta. Não. Talvez o histórico de atleta te ajude lá na UTI quando você precisar de oxigênio, que você vai tolerar mais a hipoxemia. Mas não vai te ajudar muito. Eu tenho um amigo que ele é personal trainer, o nível de treinamento dele é muito superior ao meu, e ele também teve um quadro grave, foi para a UTI, ficou na oxigenoterapia. Então, claro, suportou tudo isso. Eu acho que o quadro de ser atleta
ou fazer exercícios regulares permite que você suporte mais a hipoxemia do que uma pessoa que não treine. É isso. Mas não te protege contra o coronavírus. Isso não Eu tenho 14 amigos junto com você que pegaram Covid-19. Todos os 14 foram internados. 2 deles ficaram muito graves. Um deles foi entubado. E todos são atletas. Todos são atletas, todos participam de corridas. Tem um deles praticante de triatlo. Então, assim, não existe super-homem. Não existe super-homem. Não existe super-homem. E questão de isolamento dentro da UTI é uma coisa complicada do ponto de vista psicológico. Você tem que ter um equilíbrio emocional, porque você não vê a sua família, né? Você não vê a sua família, vê só o médico ou os funcionários. Eu tive sorte ainda que na UTI que eu fiquei, que é a UTI do Hospital São Luís, São Caetano, fui muito bem atendido e eles permitiam que a gente ficasse com o celular, então isso diminuiu um pouco a questão do isolamento. Mas existem hospitais onde não dão essa permissão e eu acho que isso pesa muito para o paciente, né? Porque você fica uma semana, 10 dias dentro de uma UTI sem ver ninguém, né? Fora a realidade de UTI, né? Sem saber o seu futuro. Fora a realidade de UTI, você tomar banho, né? Enfim, ir no banheiro, esse tipo de coisa, né? Que infelizmente você não pode fazer. Foi um grande aprendizado para mim, né? Eu atendo paciente de UTI há muitos anos, mas nunca passei pela situação de estar internado numa UTI, né? Como eu disse, eu tive sorte, né? O meu quarto era um quarto que tinha banheiro, mas tudo precisava de ajuda, precisava de torpedo de oxigênio para ir no banheiro, tinha que chamar alguém para me liberar da monitorização. Em relação à privação de sono, a gente fica com uma privação de sono absurda. Por quê? Primeiro porque você tem medo de dormir, com medo de ir para o ventilador. E segundo, que com monitorização, cabos e medicações que são feitas de 3 em 3 horas, você dorme no mínimo 2 horas, no máximo 2 horas por noite. 2, 3 horas por noite. Então depois de uma semana, você com a privação de sono já começa a minar o seu psicológico também. Eu notei que depois de uma semana eu comecei a ficar um pouco mentalmente mais cansado, né? Fora a rotina de coletas de exames, gasometrias arteriais, coleta de exames. Para mim foi um grande aprendizado. Foi um grande aprendizado, assim, sentir o que um paciente de terapia intensiva sente, né? Já é bastante horrível, né? Então aí você que é espertão, que quer encarar a Covid no peito, né? Lembre-se que você vai ter que ficar de bruços, né? E vai ter lá o enfermeirão limpando a sua bunda, certo? Que não é nada agradável. Que não deve ser nada agradável, né? Pelo menos não para mim, né? Já não é uma coisa que para mim é habitual. Então, assim, tem todos esses problemas. O quadro inicial de melhora. Primeira coisa que você nota de melhora começa a melhorar o apetite, porque eu fiquei praticamente 14 dias inapetente, né? Agora eu melhorei um pouquinho, mas nesses 12 dias eu perdi 10 quilos. Muito rápido. Porque quando você perde o olfato, você acaba também, né, perdendo aí o paladar. Perdendo o paladar. E aí é impressionante, você não consegue comer. Pode trazer purê de batata, simplesmente não vai. Você não consegue se alimentar. Então isso vai gerando também uma ansiedade, né? Então você começa a notar melhora quando melhora a dispneia e melhora a fome, você consegue aceitar mais os alimentos também. E diarreia, eu tive diarreia também. Quase todos os sintomas do Covid eu tive. Eu ouço muita gente falando que tem diarreia e logo no começo eu achava que não tinha nada a ver, agora realmente estou vendo que é uma coisa bastante comum entre os contaminados, né? Eu achava que a diarreia era pela hidroxicloroquina, porque eu não tinha diarreia até eu começar a hidroxicloroquina, mas eu notei que não.
eu parei da hidroxicloroquina e continuei tendo ainda diarreia mais alguns dias, então é relacionado ao vírus mesmo. Uhum. Bom, e beleza. Quanto tempo no hospital? Foram 10 dias. 10 dias. 10 10 dias no dias. hospital. Quando você saiu do hospital, sensação, indo para casa? Eu achei que eu não ia para casa, né, mestre? Então, quando eu saí do hospital e vi o sol, nossa, foi mágico, né? Porque o grande problema de a sensação de você achar que vai morrer, muitas pessoas acham que passa um filme na sua cabeça, de todos. Não, nada, não é nada disso. Quando você acha que você vai morrer, né? Você descobre que o seu tempo acabou, né? A primeira coisa que vem é o arrependimento, coisas que você não fez, né? Ou coisas que você fez errado que não deveria ter feito. Então o que vem muito é o arrependimento e o aprendizado, né? Quando você sobrevive. Na minha cabeça viria vingança. As pessoas que eu odeio. Eu quero vingança. Eu quero que ele saiba que a morte está chegando. Pessoas que eu odeio. Eu não vou morrer sozinho, não. Eu quero levar. Exatamente. Eu quero vingança, né? Eu quero que ele saiba que a morte está chegando. Eu quero vingança. Atazanar ele na outra vida. Não, a primeira coisa que a gente pensa é o arrependimento, as pessoas que você vai deixar de ver. É um sentimento muito, muito forte, né? Quando você tem a sensação que o seu tempo acabou. Isso pra gente que é médico, estando numa situação dessa e vendo, por exemplo, sua saturação cair, aí tu pensa, olha, acho que amanhã não tem jeito, vou ter que ir pro ventilador para melhorar. Nessa UTI, estava internado também um amigo e um colega, que era o Dr. Fernando Miak. Ele era um pouco mais velho do que eu, ele tinha 52 anos. Quando eu tive alta da UTI, ele saiu do ventilador, né? Fiquei muito feliz com essa situação. Mas quando eu tive alta do hospital 2 dias depois, ele acabou falecendo, né? Porque ele teve um quadro de embolia pulmonar. Que isso é outras coisas que a gente está vendo com o Covid. Muitos pacientes estão tendo complicações hematológicas com aumento de AVC, tromboses venosas com embolia pulmonar, infarto, trombose de artéria renal. Então os pacientes acabam falecendo de outras complicações quando eles vão para a terceira fase, né? É que, na verdade, talvez muitos dos pacientes eles nem saibam que tem alguma complicação, né? Eu vi vários casos, na verdade, de pessoas que nem sabiam que tinham alguma complicação XYZ e, de repente, isso se agravou. Muitas vezes os pacientes não sabem mesmo. Mas o que a gente anda notando com esses pacientes com Covid... eu confirmo isso porque no outro hospital que a gente atende como neurologista, muitos pacientes chegam com AVC. E quando a gente adquiriu o protocolo de fazer a tomografia de crânio para ver o AVC isquêmico, né, o derrame, e a tomografia de tórax, para nossa surpresa, 30% dos pacientes vêm com padrão de vidro fosco, quer dizer, está com Covid. E chama a atenção que realmente é um vírus que, além de não ser só uma pneumonia, causa outras complicações, como trombose. Então você pode ter um AVC por uma infecção de coronavírus. É algo que chama muita atenção. A gente está aprendendo muito com esse novo vírus no último mês, vamos colocar assim, né? A experiência do pessoal no último mês aumenta e o protocolo está mudando, né? O tipo de atendimento que está se fazendo para os pacientes está mudando muito. O que é horrível, porque uma vez que a gente não consegue saber exatamente do que a pessoa XYZ veio a óbito, a razão, muitas vezes a pessoa tem uma outra causa, como é o caso do AVC, e de repente, em primeiro momento, é AVC. Se não faz um teste, se não faz um exame mais profundo, certo? A gente acaba não sabendo se aquela pessoa realmente morreu de coronavírus ou não, né? Sim, questão da subnotificação, né? O que se anda observando muito é que tem muitos pacientes que vêm por uma situação e quando a gente vê num segundo momento, pode ser coronavírus, né? Então é complicado, né, galera? Tem muita gente falando assim, mas a pessoa morreu de tiro
e o pessoal tá botando na conta do coronavírus. Não, não é assim, né? De repente a pessoa morreu de um outro sintoma e em casos de que é possível fazer um teste, né, descobre-se que aquela pessoa tinha coronavírus, né? E vice-versa, a pessoa entra com coronavírus e acaba morrendo por uma outra razão. Por uma outra complicação. Né? Então é muito, muito sério isso. Então é uma doença muito séria. Como está a sua rotina hoje? Como você está hoje? Até caiu uma pergunta aí de uma das pessoas aí que está acompanhando a live, que foi quais são aí os sintomas posteriores, né? Se teve alguma, como se fala, algum efeito colateral, se deixou algum problema posterior. Eu vou só responder a perguntinha aqui do Fernando, que ele perguntou se eu fui anticoagulado, né? Não, Fernando, não fui anticoagulado. Por que não fui anticoagulado? A gente anda controlando os pacientes com coronavírus fazendo um exame que se chama dedímero. Quanto maior o dedímero, vamos colocar assim de maneira direta, seria há uma maior concentração de microtrombos ou microcoágulos ou coágulos mesmo. Quando esse valor chega a 3.000, então os colegas hoje em dia, a gente anda usando o protocolo de anticoagulação, a gente anticoagula com heparina. Eu cheguei a 2.000, né? O valor normal é abaixo de 500. Né? Então eu fui quase. Caralho, cara. Quase. Então, galera do Cali, as orações funcionaram, hein? As orações funcionaram aí da galera do Cali. Então não fui, Fernando, não fui anticoagulado, tá? Mas quase, por pouco. O que anda se discutindo agora é que talvez eu, quando era aquele paciente de sexta-feira, que eu fui vários tipos de paciente, né? Então talvez na sexta-feira o que anda se discutindo é a questão do uso do corticoide em alta dose, né? Então talvez nessa semana, se eu internasse nessa semana, com aquele quadro de sexta-feira, assintomático, mas com lesão pulmonar, eles usariam corticoide, né? Deixa eu ver qual outra pergunta. Sequela. Sequelas. Bom, você sai do hospital. A sequela é pulmonar, não tem dúvida. Eu sou uma pessoa Mas isso já está comprovado na sua radiografia, enfim. Então, eu vou fazer a tomografia de controle completando 30 dias para ver como é que ficou. Clinicamente, o que eu posso dizer para vocês que fica de sequela é a questão da falta de ar aos esforços. Para vocês terem uma noção, eu fazia uma corrida de 30 minutos tranquilo. Hoje eu não consigo correr 2 minutos. Nossa, cara. Esse é o nível de queda de capacidade pulmonar que vocês têm. Vocês terem uma noção. Então, fazia uma corrida 30 minutos tranquilo. Hoje não consigo correr 2 minutos. Eu vi que você começou alguns treinos, né? Isso, eu estou feliz porque estou voltando a treinar, por exemplo. Estou conseguindo fazer treinos de 30, 40 minutos, mas corrida mesmo, não consigo correr mais do que 2 minutos. Por enquanto ainda não dá. Mas, na primeira semana de alta que eu tive, não conseguia correr 20 segundos. Para vocês terem uma noção. Nossa. Então o problema inflamatório, né, pulmonar, ele pode demorar 30, 60 dias para resolver completamente. Falei com outros colegas que tiveram Covid, sobre essa questão da falta de ar pós-alta, né? Todos sentem a mesma coisa, quando vai subir uma escada ou uma rampa, sente falta de ar. Então uma questão frequente nos pacientes. Existe a questão da fibrose que pode acontecer, mas a gente vê fibrose mais nos casos mais graves, aqueles casos que vão para o ventilador, ou pessoas que já tinham algum problema pulmonar, tabagista, sequela de tuberculose. Aí pode evoluir para um quadro de fibrose e perder até 20 a 30% de capacidade pulmonar, né? Por enquanto que eu ando notando, é sério, por enquanto que eu ando notando recuperação, é gradual, é lenta, mas estou recuperando. E o que pega mesmo é a questão da dispneia
aos médios e grandes esforços, né? Complicado, complicado. Então, mais um alerta aí para o pessoal que acha que é de Krypton, né? Que acha que é super-homem, né? Não, vou pegar, vou me recuperar, beleza. 6 meses estou tomando trembolona de novo. Então, assim, cara, não é isso que vai acontecer. Ó, Tá? a doutora Vivi aqui, ramp é um mês depois. Tem algo preventivo fora higiene e máscaras, tipo alimentar o líquido, por exemplo? Olha, a prevenção ao isolamento e o uso de máscara e álcool gel. Existem relatos de que pacientes com vitamina D baixa tiveram maior incidência de casos graves de coronavírus, mas isso não está confirmado ainda. Mas se a gente pensar que a vitamina D é relacionada à exposição solar, o pessoal de Manaus lá, Bahia, tá evoluindo tão ruim quanto aqui. Então eu não acredito muito nessa questão da vitamina D, mas ainda está em estudo, né? Então prevenção é máscara, álcool gel, vai trabalhar em setor de saúde, usa o face shield, luva, todo equipamento de EPI. E rezando para essa vacina sair logo, né? Não tem jeito. A vacina ela demora muito. Por exemplo, eu no meu caso nem sei se eu posso tomar esse tipo de vacina, porque eu tenho doença autoimune, né? Por exemplo, vacina contra a febre amarela para viajar internacionalmente, eu não pude tomar, né? Eu não pude tomar. Então, assim, a vacina, embora chegue a vacina, talvez não atinja a todos, né? Talvez não atinja a todos, de qualquer forma. Eu acho que a vacina, eu acho que pelo menos já começaram os ensaios clínicos com vacina. Então, eu acho que a vacina a gente vai ter por ano que vem. Eu acho que vai poder tomar sim, mesmo, porque vai ser o mesmo esquema da vacina da H1N1. Então vai ser vírus morto, então não vai ter problema para paciente com doença autoimune tomar, não. Legal. A grande pergunta vai ser se o comportamento vai ser igual ao HN1, quer dizer, a gente vai ter que tomar a vacina atualizada todo ano. Provavelmente, né? Uma coisa que vai mudar, já mudou o mundo. Eu acho que, na verdade, assim, o que a gente precisa encarar e de uma forma bastante realista, né, que isso é para sempre, galera. Isso é para sempre. Isso é para sempre. O vírus veio para ficar. Não, tô marcando um futebol para junho. Cara, não vai rolar, velho. Não vai ter. Não vai rolar. Então, assim, a gente precisa ser realista. Isso é para sempre. Entendeu? A gente vai ter que usar máscara como os asiáticos. Eu lembro que nas Filipinas, os únicos que não usavam máscara eram eu e o Enzo, e a gente parecia uns alienígenas. E os filipinos, né? Os filipinos, e não todos, tá? E não todos. Os filipinos ali, os filipinos mais doidos ali, não usavam máscara. Eu e o Enzo também não usávamos. Mas éramos os únicos que não usávamos nas Filipinas. Então, assim, a realidade das máscaras é uma coisa eterna. Você vai ter que usar até, sei lá, até uma próxima mudança de tudo. Mesmo com as vacinas, mesmo com outros tratamentos, infelizmente é uma coisa que vai mudar a nossa realidade. A doutora Vivi até falou, pelo amor de Deus, tome a vacina, né? Gente, tome a vacina do H1N1, porque facilita bastante o trabalho no hospital. Porque se você chega no hospital com sintoma, a gente já exclui já que seja H1N1, porque você já fez a vacina. A vacina tem que ser tomada todo dia, porque o vírus, infelizmente, ele sofre mutações, e o coronavírus provavelmente vai ser a mesma coisa. A questão da imunidade de quem pegou ainda está sendo muito discutido. A gente tem experiência com outros vírus, do H1N1, do MERS, né? E a gente sabe que quem pegou esses vírus acaba tendo imunidade por 1 a 2 anos. Mas depois volta o risco de pegar de novo. Sim, então, é um vírus mutante, é uma gripe,
Entendeu? Vai mudar e... Inclusive sequenciar o vírus daqui já é diferente do vírus da China. Então não tem jeito. Provavelmente vamos ter que tomar todas as vacinas. O Fernando perguntou de novo, as vacinas cobrirão todas as variantes? Sim, Fernando. Quando eles fazem a vacina, eles pegam as cepas mais frequentes na população e fazem a vacina. Igual ao H1N1. Só que todo ano elas são atualizadas, né? Então, muitas vezes talvez vocês não percebam, mas as vacinas de H1N1, por exemplo, elas são chamadas trivalentes, né? São 3 cepas. E as vacinas que às vezes você compra em clínicas particulares são quadrivalentes, são 4 cepas, né? Então, provavelmente vai ter essa questão também eles vão cobrir as 3 cepas de SARS-CoV-2, sem dúvida. É bem complicado, galera. O mundo mudou. As pessoas ainda não entendem. Nós estamos beirando aí uma das maiores tragédias que já aconteceram no mundo, né? E provavelmente a maior tragédia que já aconteceu no Brasil, né? O mundo de 2019 não existe mais. Não, né? não. Agora é o outro. Se vocês vocês podem brincar com o bug de 2000, entendeu? Vocês podem brincar aí com o fim do mundo maia, com o fim do mundo de 2000. Cara, esquece. O fim do mundo é agora. O fim do mundo é agora. Deixa eu tem ver, alguma coisa... Oi, pode responder. Que perguntou, não sei se já foi comentado, o doutor estava trabalhando em que etapa do tratamento no hospital quando se contagiou? Estava trabalhando em que etapa? Como assim, Tunico? Ele quer saber se você sabe, provavelmente, quando você se contaminou. Provavelmente. Tá. Eu tenho 2 suspeitas, né? Suspeita número 1. O ambulatório do Sírio, a gente não estava entendendo muito bem como ia ser a proteção em relação ao coronavírus, e a gente estava subestimando até, vamos colocar assim. Isso eu estou falando lá entre fevereiro e março, tá? E eu atendi muitos pacientes com quadro gripal. Me chamou a atenção, inclusive eu falei com a minha coordenação, vamos dar uma máscara para esse pessoal aqui, assim eu vou me contaminar, dito e feito, porque eu tendo na segunda-feira, sexta-feira comecei com sintomas. Então provavelmente foi no ambulatório, Tonico, tá? Não posso te dizer se foi na UTI ou não, mas o que bate mais ou menos com um tempo de 5, 6 dias de incubação foi um ambulatório, em que eu atendi bastante, atendi uns 5 pacientes com quadro gripal, né? Que estavam sem máscara. Aí eu pedi máscara, tudo, mas até você pedir máscara, tudo, você já ficou no mesmo lugar, já tomou sua carga viral, já, né? Quase me ferrei, tava treinando com você os dias, nesses dias aí. Não, aquele dia não foi tava. antes? Não, foi bem antes. Bem antes. Foi antes? Não. Foi uma semana antes, bem né? antes. Uma semana antes. Eu acho que uma semaninha antes. Foi uma semana antes. E aí depois, lembra que eu falei até, eu falei pro senhor, vou me afastar com esse quadro de coronavírus, não vou treinar com o pessoal, vou me afastar das pessoas. Lembra que eu falei? Lembro. Foi dito e feito, né? Parece que eu tava prevendo que eu ia pegar, né? Não, mas cara, vocês que estão na linha de frente, infelizmente é um risco muito maior, né, do que para as pessoas comuns, mas as pessoas comuns, elas estão no mesmo barco, não é? Entendeu? Vocês só estão um pouquinho mais próximo da água, mas não importa, se afundar, passa para todo mundo, respinga em todo mundo. E a outra suspeita, Tunico, que é a suspeita assim de noiada, né? Que aqui no meu prédio, no andar de cima, tem uma colega intensivista e ela teve Covid antes de mim, né? E eu descia todo dia o elevador, porque a gente descia para o mesmo horário para os plantões, todos os dias eu descia com ela. Então, pode ser, porque você sabe que o elevador também é um grande veículo de contaminação, né? Cara, perguntaram ali se você está imunizado. Não, né? Então, quando eu saí do hospital, eles já fizeram o teste rápido para ver se eu estava com IgG positivo. Então, estou com IgG positivo. Tem anticorpo para o SARS-CoV-2. A questão é quanto tempo vai durar essa imunidade, que isso é a questão, né?
E se essa imunidade ela garante que eu não pegue não evolua com sintomas de Covid-19, dependendo da carga viral. Não se sabe ainda. É isso que eu estava comentando antes, que se sabe em relação aos outros vírus respiratórios graves, que é o MERS e o da SARS, que em geral a gente fica imunizado por 2 anos, né? Mas a gente ainda está aprendendo com o coronavírus, ainda não se tem certeza se o comportamento é o mesmo dos outros vírus respiratórios, né? São hipóteses. Certo. Teve mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, que eu achei. Ah, sim, não é nem uma pergunta, é uma questão, né? Muita gente está ficando doente em prédio, né, galera? Muita gente está ficando doente. Ah, minha vizinha ficou doente e tal. Galera, infelizmente não sair de casa é uma realidade, né? Quem pode, quem deve, não sair de casa, não sair de casa. Queria falar, tem uma pauta, quais os procedimentos que você recomenda para as pessoas hoje, para que elas não peguem o Covid-19, como foi o seu caso? Eu acho que o uso de máscara não tem mais discussão. Acho que todo mundo tem que usar máscara. Que tipo de máscara? A gente já falou aqui com o Jonas, mas vamos repetir. Então, o ideal seria que todo mundo usasse a N95. O problema da N95 está difícil de você conseguir. Tá difícil. Ela é desconfortável. É uma máscara que a gente chama bico de pato. Ela é extremamente desconfortável. Mas as outras máscaras já dão uma proteção razoável, seja descartável ou de pano. A questão da de pano é que você, se ela ficou úmida, você tem que trocar. Então, se você usar de pano, você tem que ter pelo menos umas 3 ou 4, porque você vai trocar isso ao longo do dia. Então é o seguinte, galera, se você for sair pra rua, sai com a máscara, deu mais ou menos ali beirando de 2 horas, você tá num local seguro, troque a sua máscara, fia outra num saquinho, guarda no bolso, numa mochila e assim, né, sucessivamente. É isso? A questão do uso do álcool gel é importante, né? Quando você vai fazer as compras, porque agora a gente só vai para o supermercado, chega em casa, tem que higienizar. A gente que é da área da saúde, a gente tem um cuidado extra, então a gente costuma entrar sempre pela área de serviço, deixar as roupas num saquinho plástico e já vai tomar banho para se higienizar. E é o que o mestre falou. Isso, por enquanto, não tem previsão de acabar, né? O mundo de 2019 acabou. Nós estamos vivendo agora uma outra realidade, né? Considerações finais aí, Bosco. Faltam uns 2 minutos para a gente acabar aqui. Olha, o Fernando perguntou sobre as máscaras TF2 e 3 são adequadas. Olha, Fernando, são aquelas máscaras com válvula, né? Não tem problema, mas tu tem que levar a consideração igual a N95, tem que usar por um tempo e tem que higienizar, né? A questão de ter a válvula não reduz a questão a tua proteção, uso da válvula, né? Outra pergunta do Tunixan, sola de tênis e sapato carrega o vírus? Carrega. Opa, carrega mais ainda a gente que é da área da saúde que anda num ambiente que a carga viral é absurda, de alta, né? Então carrega. Tanto que o pessoal na China faz higienização da rua, né? O tempo, legal falar, o tempo de sobrevivência do vírus é o quê? 72 horas? Então, dependendo da superfície, dependendo da superfície. Eu tava brincando com a Vivi até, né? Porque o vírus pode ficar até 7 dias numa superfície plástica. Então, pelo amor de Deus, pior, né? vamos pegar pior aí. Então, é um vírus que suporta... o que é isso? É um carrapato, né? Então tô tirando na porta, esfregando no pano com água sanitária. Perfeito, Tunixan, é isso mesmo. É isso aí. Tá? Tem que fazer essas medidas que a gente... Esses hábitos que a gente não tinha, que como o mestre falou, o pessoal da Ásia tem, né? Os japoneses, né? A gente teve que adquirir muito rápido, em questão de semanas, né? E a nossa vida vai ser assim. 30 segundos, suas considerações finais, e já deixo aqui o convite para uma próxima live, como eu falei com o Jonas, né? Assim que puder, a gente vai fazendo outras lives aí, porque o assunto é gigantesco, é muito diverso.
E obrigado. Obrigado imagina, pela sua presença aí, pelo seu depoimento. Obrigado, mestre, pela oportunidade. Bom, primeira consideração.